Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Jorge Gonçalves e eu queria compartilhar com você mais uma vez uma palavra do Senhor para o teu coração, né? Nós estamos agora no segundo vídeo do nosso canal e eu espero que esse canal seja uma bênção na sua vida, né? A gente está pouco a pouco melhorando algumas coisas, né? Agora a gente já está melhorando. O primeiro vídeo saiu um vídeo em pé. Mas isso aí, né? Pouco a pouco a gente vai aprimorando algumas coisas, né? A gente está melhorando algumas coisinhas, né? Esse aqui é o nosso cenário, né? A gente provavelmente vai se encontrar muitas das vezes nesse cenário aqui, né? Esse é o nosso quartinho de oração, meu, da minha esposa, né? A gente tem um quarto de oração aqui em casa. Vou mostrar um pouco dele para vocês, né? Ali atrás tem muita coisa que não. Ali atrás é um mural, né? Um violãozinho que a gente adora. Aqui tem uns livros, né, na prateleira. Não dá pra ver muito aqui, né? Ah lá, agora dá pra ver melhor. Os livros na prateleira e aqui atrás tem um computador, um notebook. É como se fosse um escritóriozinho, né? Mas é o nosso quarto de oração, né? Onde nós temos dedicado tempo e momento para falar com Deus, buscar a presença do Senhor. E se você não tem um canto, um espaço onde você dedica a Deus, eu te convido a fazer isso, né? Começar a ter isso na tua casa, no teu lar, a buscar um lugar onde seja teu e do Senhor, né? A gente nem sempre morou num lugar onde teve um espaço para ter um quarto de oração, né? Um ambiente reservado para se encontrar com o Senhor. A gente se mudou agora há pouco tempo por direcionamento de Deus, né? E a gente fomos agraciados por Deus por ter esse espaço para a gente montar esse quartinho de oração, e pouco a pouco a gente está montando algumas coisas nesse quarto de oração, né, para que fique melhor, né, um ambiente, né, cada dia mais para estar perto do Pai. Mas enfim, eu queria compartilhar com você, né, uma palavra que muito tem tocado meu coração nesses dias. Deus tem me levado a estudar o livro de Moisés, né, o livro de Moisés, não, o livro de Êxodo, né, mas é a história de Moisés. E eu tenho ouvido Deus falar bastante comigo a respeito de coisas profundas. E eu queria compartilhar hoje com você uma palavra a respeito disso, né? A gente falou no primeiro vídeo também sobre Moisés, né? A gente falou sobre a respeito dele ter um chamado de Deus, né? Ele ouvia a voz de Deus, e por ele se aproximar de Deus, ainda que ele não tinha habilidades, ainda que ele não queria fazer, mas por ele se aproximar de Deus, ele amou a Deus de tal maneira que a vida dele mudou, né? E talvez você pode estar se perguntando, poxa, mas o nome do canal é Você Pode Mais, e você vai falar somente sobre assuntos com Deus, de relacionamento, de profundidade? É exatamente isso, querido. É porque você pode mais por aquele que pode tudo, né? Quando nós se aproximamos daquele que pode tudo, nós podemos infinitamente mais, porque Ele tem o poder na sua mão. E eu queria compartilhar com você hoje uma palavra direcionada nesse aspecto, para que você possa refletir um pouco mais sobre ouvir a voz de Deus todos os dias. A palavra se encontra em Êxodo, o capítulo de número 4, o versículo do 14 ao 15, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e ele lhe será por boca as palavras. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais, né? Aqui a gente vê uma coisa muito interessante, né? Moisés, ele após indagar a Deus, né, que ele não sabia falar muito bem, que ele era pesado no falar, Deus fala para ele que Arão, seu irmão, estava por vir, e ele chamaria Arão para ser boca. Ele seria quem iria falar por ele, né? O interessante é que ao decorrer da história de Moisés, a gente vê algumas coisas muito interessantes. A gente vê que em todo tempo, né, Arão, ele até fala por Deus, né? Moisés sempre fala para Arão: Arão, Deus me falou isso, então você vai falar isso. E Arão, ele cumpre a risca aquilo que ele foi chamado para fazer.
falar a respeito das coisas que Deus tinha falado. Só que uma das coisas que Deus me chama a atenção é que há muito de nós, assim como Arão, que só fala por Deus, que só fala aquilo que ouviu outros falarem, né? Que às vezes por causa do entendimento, de conhecimento, se aprofundam a ler, estudar as Escrituras e ter bastante conhecimento para falar por Deus. Só que o que Deus falava ao meu coração é que precisamos levantar nessa geração homens e mulheres que não querem só falar por Deus, mas ouvir Deus. Há uma diferença de quando você começa só a falar por Deus, mas você não ouve Deus. Arão, ele falava por Deus, mas Moisés, ele ouvia Deus. E por Moisés ouvir Deus, você vai ver que aquele que no começo não queria falar por Deus, ele começa a falar. Porque não tem como você ouvir Deus toda manhã, toda tarde, toda noite, você não querer falar dele, ou por ele, ou para ele. Só que há uma diferença daquele que só fala por Deus e da diferença daquele que ouve a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você vai ser tratado por Deus todos os dias. Ele vai falar sobre coisas que você precisa mudar, até porque não tem como você se achegar mais perto de Deus e você não mudar. À medida que a gente se aproxima de Deus, a gente se torna mais santificados, mais preparados, mais achegados ao coração de Deus e mais parecido com Ele. Então é natural você mudar. Entenda que o passo para você mudar a sua vida com Deus é se aproximar dele. Você não precisa ficar lutando para mudar somente as suas atitudes. Você tem que mudar quem você é. E quando você muda quem você é, você vai ver que as suas atitudes elas vão mudar por si só. E o primeiro passo para você mudar quem você é se aproximando de Deus, porque Ele lapida os nossos corações. Então a gente precisa todos os dias fazer como Moisés fazia. Ouvir a voz de Deus e cuidar para que o nosso coração não seja um coração que se afaste dos caminhos do Senhor e que seja um coração como, às vezes, o coração de Arão, que ouvia tudo o que Deus falava, mas não do próprio Deus. Ele não buscava intimidade, ele não buscava comunhão. Ele só ouvia e falava. E nós vamos ver na palavra de Deus que na primeira oportunidade que ele tem agora, de não ser só um falador por Deus, mas de ser um homem que vai estar sobre evidência, sobre liderança, sobre cabeça, ele se corrompe. Ele adora, né, um bezerro de ouro, ele faz um bezerro de ouro, ele produz uma adoração diferente do que a adoração de Deus é a verdadeira. Isso tudo por quê? Porque no todo o período ele estava somente ouvindo para falar por Deus, mas não ouvindo o coração de Deus, a voz de Deus, o que Deus queria para a vida dele. Que possamos se levantar nessa geração, homens e mulheres, sedentos por Deus, desejosos a ouvir a voz dele. Então eu queria compartilhar com você essa palavra e te convidar a se entregar mais a Deus, a alcançar mais o coração de Deus e ouvir. Porque ouvir Deus não é um ato religioso, não é um ato que é permitido somente pela igreja, seja evangélica, igreja católica. Ouvir Deus é um relacionamento profundo. Há muitos, às vezes, que estão dentro, mas fora. E muitos que estão fora, que também estão fora. Então a gente precisa se chegar perto de Deus. A gente precisa alcançar o coração do Pai. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Se você aí que não frequenta uma igreja, que você que não se taxa como alguém evangélico ou católico ou qualquer coisa, mas que muitas das vezes declara, eu tenho Deus no meu coração. Eu queria te convidar a você começar a ter um relacionamento profundo com Deus. De não só falar por Deus, mas ouvir Deus todos os dias. E deixar Ele fazer em você muito mais. Porque nós podemos tudo. Nós podemos ir muito mais além. Mas por aquele que pode infinitamente mais na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe teu dia e que você possa ter uma vida cada dia mais de intimidade e comunhão com Deus.